Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual desta noite. É muito importante que nós possamos distribuir esse vídeo para mais pessoas, os amigos, familiares. E quando no término, não esquecer de dar o seu like para que o YouTube possa disponibilizar para mais pessoas essa nossa reunião. Ao darmos início à nossa reunião dessa noite, queremos dizer que normalmente o Lar de Teresa ele faz um estudo alternado entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o estudo dessa noite é destruição necessária e destruição abusiva, nas perguntas 728 e 736. Quem vai desenvolver esse tema é a nossa companheira do Lar de Teresa, Terezinha Lumbreira. E nós passamos agora a palavra para as suas saudações iniciais. Com você, Terezinha. Queridos amigos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos então à nossa leitura inicial desta noite. Ante o divino semeador, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Palavras de Jesus que está em Marcos, capítulo 4, versículo 3. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios de iluminativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhes maculam o seio, quando não experimenta a avalanche da lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar, mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará sob a generosa proteção do celeste pomicultor a frutificação da verdadeira felicidade. Palavras de Emmanuel. Ceifa de Luz, capítulo 50, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus, Espíritos amigos, protetores, benfeitores do Lar de Teresa, estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma noite de ensinos, de aprendizado, para que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor e fazer o bem. E assim, Mestre querido, agradecido por todas as benesses a nós concedidas, te dizemos, graças a Deus. Terezinha, é com você. É sempre uma alegria enorme estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. E, inicialmente, vamos só dar uma passada nesse texto de Emmanuel, porque, como muitas vezes acontece, ele reflete totalmente o que vamos estudar. E Emmanuel,
traz o exemplo da natureza para falar da destruição. Porque, é claro, inicialmente, nós nos espantamos. Como? Destruição é lei de Deus? Para nós, a destruição é horrível, causa dor, perdas irreparáveis. Então, como entender isso? E Emmanuel aqui, brilhantemente, ele vem nos dar o exemplo singelo da semente. A semente, quando é enterrada na terra, está lá naquela escuridão só, toda sufocada, até que com o tempo, com o tratamento, ela desabrocha, ela surge, e aí vai render de acordo com a sua natureza. Vai dar flores, vai dar frutos, vai ser uma árvore frondosa. Então, isso aqui, esse texto, esse exemplo que Emmanuel nos traz, é a nossa vida, é como funciona a lei. Então, nós vamos às perguntas do Livro dos Espíritos. É muito interessante que Allan Kardec, nesse título, Destruição Necessária e Abusiva, ele contemplou vários aspectos desse item. Então, ele começa, é lei da natureza a destruição, e a resposta dos espíritos já é uma novidade para nós, que nós ainda estamos imbuídos dessa ideia de destruição, as tragédias inúmeras que nós vemos, mortes, e a gente diz morte desnecessária, arrasa tudo. O que é isso? Aí ele diz: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, aqui, nós já vemos a destruição no sentido de transformação. É a oportunidade para se regenerar, para se transformar. É preciso, muitas vezes, que se destrua para se construir algo novo. A casa que está em ruínas, chega ali e destrói tudo que tem para que possa ser construída uma nova, com novo projeto, com novos materiais. Mas essa pergunta tem uma subpergunta. Diz assim: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então, essa coisa que leva a destruir está ali como desígnio providencial. E olha que interessante, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, tudo tem um fim na criação, tem que ter uma utilidade. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então, nós vamos vendo, evitar a reprodução excessiva de plantas, animais e, ao mesmo tempo, esses destroços vão servir para a manutenção de novas vidas. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Aqui tenho anotado a questão 540 do Livro dos Espíritos,
que diz que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo. Então, a gente vê que esse elo da criação serve para tudo. Tudo que foi criado está interligado e um vai ajudando, favorecendo ao outro. Aqui na questão 729 e 731, eu vou pular a 730, vocês vão ver por quê. Diz assim, se a regeneração dos seres se faz... Não, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Porque os espíritos disseram, é necessária a destruição para que haja essa renovação. Mas por que o instinto de preservação, de conservação? É um instinto natural. A gente instintivamente se cuida, se protege, os animais, toda a natureza. E aí diz, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, a destruição é necessária, é uma lei da natureza, mas ela deve ter o seu tempo, tem que ser seguindo o ciclo da vida. Toda destruição antecipada obsta, ou seja, impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Olha que coisa fantástica. Então, quando eu antecipo a destruição, vai ser destruído mesmo, então eu já vou, passo lá o trator, destruo tudo e não respeito o ciclo da vida ali. Está impedindo que naturalmente a natureza se adapte e aquele ciclo da vida se realize. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver, de se reproduzir. Aí a gente vai para 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? A gente vê que Allan Kardec, ele quase que se repete, porque ele quer reforçar em nós esse entendimento e quer que os espíritos nos tragam esclarecimentos indiscutíveis. Aí ele diz, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, sempre essa necessidade do equilíbrio. Eu tenho aqui no livro do Eurípides Kuhl, que é 150 anos de Allan Kardec, ele analisa todos os itens do Livro dos Espíritos. Alguns de forma bem sintética, outros mais extensa. Então, quanto a isso, ele fala aqui o seguinte, eu achei muito bonito. As baleias passam a vida toda se alimentando de milhares de peixinhos. Quando elas morrem, milhões de peixinhos a consomem. Tudo isso em ciclos repetidos e permanentes. É a vida alimentando a vida. As grandes árvores, ao tombarem por envelhecimento ou por acidentes naturais, raios, tempestades, servirão de ninho e alimento a grande quantidade de insetos, acabando por decompor-se. Quando se vê, isso eu acho fantástico, porque quando se vê a ação de animais predadores, ali não existe maldade, mas a dor é evolução. Quando nós vemos essas cenas de documentários sobre animais, que nos parecem cruéis, aqueles animais mais fortes que chegam, destroem, destraçam ali, estraçalham os outros, eles ali não tem maldade, não é uma crueldade.
num sábio entretecimento de ações, visando ao equilíbrio ecológico, ao tempo que em vidas futuras os papéis se inverterão. Predador e presa, presa e predador, chegados ao reino da razão, trarão esculpido no seu corpo perispiritual que a dor dói, porque nós sabemos que a evolução é permanente e é cíclica. Nós estamos em aprendizado de amor, mas já passamos, estamos vindo evoluindo ao longo dos diversos reinos, desenvolvendo como está brilhantemente na Evolução em Dois Mundos, desde os seres unicelulares, desenvolvendo as percepções, as sensações, e tudo isso vai sendo impresso em nós, na nossa consciência, para a nossa evolução. Aí, na questão, aqui ele está falando da natureza em geral, mas a questão 730, ele já vai tratar do ser humano. Ele diz: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Porque nós aprendemos que a morte não existe, que ao desencarnar, né, o corpo físico vai perder essa vestimenta, mas a nossa essência, o nosso espírito, não morre. Então, Kardec pergunta, mas por que a gente tem tanto medo? Já dissemos, o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Para isso, nós sabemos que estamos longe dela, passamos por essas vicissitudes da vida. Cada um de nós tem a sua, mas cumprirmos a parte que nos cabe na obra da criação. A tarefa é cada um de nós fazer o que pode fazer. Sermos úteis na medida das nossas possibilidades. Continua a resposta. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Quantas vezes a gente está mais mal e não está vendo saída, mas diz assim, não, eu tenho que reagir. Eu tenho que reagir, que eu sei que isso vai passar. E aí, instintivamente, às vezes, depois que passamos por uma situação dolorosa, a gente diz, meu Deus, onde eu arrumei forças para isso? Nós temos forças que nem imaginamos que temos. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Claro, a vida não vale nada, não compensa eu reagir, para que eu vou fazer isso? Mas nós temos em nós esse instinto que nos leva a querer o melhor para nós e em princípio, para nós e para os nossos, até chegarmos ao ponto de estendermos isso para toda a humanidade. A voz íntima que o induz a repelir a morte diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. É fantástico, nos dias de hoje, nós vemos pessoas de 80, 90, até 100 anos. Aqui no nosso Lar de Tereza, nós temos a Carminha participando, sendo úteis, dando exemplo, com vivacidade, não é só sobrevivendo, tendo amor à vida. Então, ainda podemos realizar pelo nosso progresso.
A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Então, escapei dessa. Quantas vezes, ao escaparmos de uma situação drástica, ou um problema de saúde, ou um acidente, uma coisa muito violenta, nós nos modificamos, dizendo, nasci outra vez e vou valorizar aquilo que tenho tido até aqui e fazer melhor. Às vezes é a oportunidade que precisávamos. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. E é sempre importante nós frisarmos como render graças a Deus, e sempre retomando a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, que criou leis, leis físicas e morais, que são cumpridas. O instinto de conservação, esse instinto de preservação, muitas vezes, a destruição natural que se faz para que a vida se renove, tudo isso está em curso na lei de Deus. E eu tenho uma anotação aqui de Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo. Ele diz assim: por toda parte, a destruição dos seres e das coisas não é senão o prelúdio de reconstrução de novos e de novos nascimentos. Olha que coisa linda. A destruição é o prelúdio da reconstrução e de novos acontecimentos. Quantas pessoas, ao passarem por quedas financeiras imensas, vão de uma grande riqueza até uma penúria, descobrem novos talentos e crescem dali. Nós temos potencialidades que desconhecemos. Agora, seguindo aqui, a 732 a 733 também estão mais ou menos relacionadas. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Nós vemos que Kardec vai contemplando diversos aspectos da destruição necessária e abusiva. Então, no nosso mundo de provas e expiações, todos os mundos, a necessidade é a mesma? Guarda proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Então, é relativa ao estágio evolutivo de cada mundo. Assim como eles dizem, o nosso corpo físico, a nossa alimentação, tudo é relativo ao nosso grau evolutivo. E o José Lázaro Bolberg diz assim, um estágio do processo evolutivo. Essa necessidade de destruição deste nosso mundo desta forma. Aí a questão seguinte, aí ele já diz, entre os homens da terra existirá sempre a necessidade de destruição? Então, a gente, quando estuda a história, a gente vê, gente, o homem, a vida, a história da humanidade é uma história de guerras. Sempre vivemos em guerras, em contendas, em disputas. Isso vai existir sempre. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Como disse o Bolberg, é um estágio no nosso processo evolutivo. À medida que vamos evoluindo, essa necessidade de destruição já não nos acompanha. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.
coisas que considerávamos normal há 10, 20 anos atrás, hoje já nos horroriza, porque já evoluímos, já atingimos um novo patamar. As questões 734 a 36, ele vai falar dos animais. Diz assim, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais, lembrando que é século XIX. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Então, a resposta dos espíritos tem direito de destruição, porque nesse ciclo da vida, o ser humano precisa de se alimentar. Mas Allan Kardec vai desdobrando as perguntas. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Então, agora ele já especificou, porque a caça sempre esteve na cultura dos povos. Até hoje, nós vemos as caçadas, pessoas que vão para alguns lugares para praticarem a caça. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Toda destruição. Aqui ele especificou a caça, mas os espíritos detalham qualquer destruição. Está dentro da lei? Tudo bem, ainda é necessário. Fugiu, é o excesso, então é abusiva. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, como nós citamos o exemplo que está no livro do Eurípides Kuhn, que é o ciclo da vida. Um é o predador do outro, que aí vai nesse ciclo, que depois vai alimentar aquele primeiro. Mas o homem, dotado do livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Nós sabemos que os espíritos já especificaram para nós os nossos grandes problemas: orgulho, egoísmo, a vaidade, a sede do poder. Tudo isso nos faz passar como um trator sobre as pessoas, sobre as situações, porque são os meus direitos. Então, à medida que eu evoluir moralmente, isso cessará. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Vai prestar conta a quem? A sua consciência. Não existe um tribunal divino ao desencarnarmos. Nós nos encontramos diante de nós mesmos como num espelho e diante daqueles com quem nos afinizamos. Finalmente, a última questão, também tratando de animais: especial merecimento terão os povos que levam a excesso o escrúpulo contra a destruição dos animais. Nós sabemos, né, que na Índia a vaca é sagrada, que eles têm um rebanho muito bom, mas que não podem destruir. Um povo que tem necessidades alimentares enormes, mas é um animal sagrado. E aí Kardec quer saber, mas isso tem merecimento? Diz assim, esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Sempre os espíritos, em muitas questões, eles repetem: qual a intenção? É louvável no sentido de que ali é a devoção
daquele povo, daquelas pessoas, então o respeito à natureza. Mas e os outros excessos que são cometidos, como que anulando? Não importa o que eu faço exteriormente, como disse Jesus, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que tem no coração. O que nós temos no coração, qual a energia que nós emitimos. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, aquele respeito, aquela cerimônia de não tocar no animal é mais por medo, porque o medo também vem nos acompanhando ao longo da história da humanidade. Nós vivemos, fomos muitas vezes educados, entre aspas, pelo temor. Lembramos de Moisés no Antigo Testamento, que o Deus que ele apresentava era um Deus terrível, porque naquele estágio evolutivo, o Deus amor que Jesus veio apresentar não iria satisfazer. E para nós nos aproximarmos do final, eu trouxe do livro Libertação, capítulo 1, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, é um texto que é do ministro Flacos, ele está fazendo uma exposição. Ele diz assim: o domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e progredir e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si, né? Todos os reinos estão sempre em atrito, torturam-se e devoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Então, tudo isso é para nos levar ao nosso destino. Na questão 132, chegar à perfeição. Para que brilhe a nossa luz, como Jesus nos propôs, é necessário que superemos esse nosso estágio. E, finalmente, encerrando, começando o mês de abril, lançamento do Livro dos Espíritos, nós expressamos a nossa imensa gratidão à espiritualidade maior que nos manda os seus missionários para que nos esclareçam, para que nos tragam ensinamentos e exemplos que demoraríamos mais a adquirir. E agradecemos particularmente a Allan Kardec, o nosso codificador, pela sua fidelidade ao trabalho, pela sua consciência da importância dessa tarefa que lhe havia sido confiada. E que Jesus, nosso mestre maior, esteja conosco e nos envolva em todos os momentos. Obrigada a todos. Te agradecemos, Terezinha Lumbreira, pelo carinho que nos brindou com essa exposição maravilhosa. Agradecemos também a todos que nos acompanharam nesse momento e convidando para que na próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos mais uma vez reunidos. Agradecer a Deus nessa noite, pelas reflexões que vamos estudar depois. Assim, Senhor,
Agradecemos também por esses espíritos que nos ajudam, que estão sempre conosco. Os benfeitores do Lar de Teresa, essa casa tão carinhosa que nos acolhe. Estamos, Senhor, agradecidos e te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados. E te damos, nesse momento, graças a Deus.